Oi, meu nome é Renata e eu vou contar uma história de terror que a minha avó me contou. Na verdade, a intenção desse canal são gravar as histórias que a minha avó sempre conta e que ela sempre fala que a gente vai se arrepender um dia de não contar, de não passar pra frente ou de escrever um livro sobre a vida dela. Então, eu vou começar hoje pela primeira história. A primeira história se chama O Causo da Prima Helena e a Sombra da Meia-Noite. A partir de agora eu vou contar como se fosse a minha avó contando essa história. Eu me lembro como se fosse hoje. Embora as décadas tenham passado e levado muita gente daquela época, naquele tempo o respeito era a base de tudo. A gente não levantava a voz para um mais velho, para o pai, para a mãe, o que tinha era uma devoção quase divina. Mas toda a família tem uma ovelha negra que teima em caminhar fora do trilho. E na nossa, essa ovelha negra era a prima Helena. Helena era o que o povo chama de espoleta, mas eu diria que ela era, na verdade, possuidora de uma língua de fogo. Ela não aceitava ordens, não baixava a cabeça e, o que era pior, não tinha o menor temor de Deus ou das forças do além. A mãe dela, minha pobre tia, era uma santa de uma mulher. Vivia com o terço na mão, pedindo proteção pela filha, porque sentia que a cada desaforo que Helena soltava, o ar daquela casa ficava mais carregado. Tia sempre avisava: Helena, as palavras são como sementes que a gente planta no jardim do inimigo. Um dia, o coisa ruim vem te buscar, essa língua por conta de tanta besteira que você fala. Helena apenas dava de ombros e ria, mas o destino, meus filhos, tem ouvido muito aguçado. Tudo aconteceu numa sexta-feira de lua cheia, daquelas que deixam o quintal claro, como se fosse dia, mas com uma luz fria, sem vida. Helena queria de todo jeito sair para dormir na casa de uma amiga, Ritinha. Mas a mãe dela, tomada por um pressentimento que só as mães têm, negou. Disse que o coração estava miúdo e que ela não sairia de casa naquela noite por nada neste mundo. Foi aí que o impensável aconteceu. Helena, possuída por uma fúria que não parecia dela, começou a gritar, e no auge daquela briga ela proferiu palavras terríveis. Ela xingou a própria mãe, ofendeu a mulher que a carregou no ventre com nomes mais vis que possa imaginar. A casa parecia ter ficado gelada no mesmo instante. Minha tia, com os olhos rasos de água e o coração em pedaços, apenas disse: Você se arrependerá de cada letra desse desgosto quando o diabo vier lhe buscar. Helena não deu ouvidos. Subiu as escadas batendo os pés. Entrou no seu quarto e bateu a porta com tanta força que o som ecoou por todo o vale. Ela não acendeu a lamparina. Ficou lá, sentada, no parapeito da janela de madeira, olhando para o quintal e praguejando. Ela lançava nomes feios ao vento, desafiando a autoridade da mãe e a paciência do céu. O tempo foi passando e a casa silenciou. O único som era das árvores balançando e dos grilos do mato. Do quarto dela, a luz da lua batia na janela e projetava um retângulo de claridade lá embaixo, no chão batido do quintal. Dentro desse retângulo de luz, Helena via sua própria sombra projetada, refletindo cada movimento de raiva que ela fazia. Conforme o relógio da sala ia se aproximando da meia-noite, Helena sentiu que o quarto já não estava mais vazio. O silêncio se tornou absoluto, daqueles que fazem o ouvido zumbi. De repente, ela ouviu o trinco da porta ranger. Alguém estava entrando. Sem se virar e achando que era a sua mãe, tentando uma reconciliação, Helena gritou com desdém: Já falei que eu não quero conversa, saia daqui e me deixe em paz. Mas a pessoa não saiu. Helena sentiu que alguém caminhou lentamente até parar exatamente atrás dela. Foi então que ela olhou para baixo, para o retângulo de luz no quintal. Ao lado da sua sombra, uma segunda sombra começava a se formar. No começo, era apenas um vulto alto, como se fosse algo fino, mas conforme os segundos se passavam, aquela sombra parecia ganhar uma consistência, como se estivesse bebendo da luz da lua.
Helena sentiu um frio que parecia vir de dentro dos ossos. Ela começou a se mexer, balançando os braços, tentando entender o que era aquilo, se era algum reflexo da cortina ou de algum móvel. Mas quando a sombra de Helena se agitava desesperada, a sombra ao lado permanecia imóvel, crescendo, ganhando ombros largos e uma postura autoritária. O horror tomou conta do quarto quando Helena viu, projetado no chão do quintal, 2 enormes chifres retorcidos brotando da cabeça daquela criatura. Eram chifres que pareciam galhos secos de uma árvore morta. No mesmo instante, um grito feminino e agudo sobrenatural cortou o silêncio do quarto. Não era um grito de dor, era um grito de triunfo, como se algo tivesse finalmente encontrando o que procurava. Helena se virou num estado gritando: "Saia daqui!", pronta para lutar pela vida. Mas ao olhar para o quarto, não viu absolutamente ninguém. O quarto estava vazio, a porta fechada e o silêncio retornara. Pasmada, ela voltou os olhos para o quintal. A sombra, com chifres, ainda estava lá embaixo, perfeitamente nítida, esticando um braço longo e sombrio em direção à sombra do pescoço da Helena. Dizem que ela não desceu as escadas, ela despencou. Helena correu como se o próprio inferno tivesse em seus calcanhares. Ela tropeçava, caía, levantava, gritava pelo nome da mãe. Quando chegou à cozinha, desabou nos braços daquela mulher que pouco antes tinha humilhado. Entre soluços e um tremor que não passava, ela só conseguia repetir: "O diabo, mãe. O diabo veio buscar a minha língua. Me perdoa. Por tudo que há de sagrado, me perdoa." A partir daquela noite, Helena nunca mais foi a mesma. Aquela menina de língua afiada e coração de pedra desapareceu. Ela se tornou uma mulher silenciosa, cuidadosa, com cada palavra que saía da sua boca, pois sabia que lá fora, no escuro, ou talvez na própria luz da lua, algo ainda esperava por um deslize dela. Bom, é isso, né, gente? A língua é o chicote do corpo. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Ela não é tão longa, eu não sei quanto tempo deu esse vídeo, mas é a primeira história do canal. E eu espero que vocês gostem, eu espero que, se houver alguém assistindo esse vídeo, comente aqui embaixo e me siga, porque a minha intenção é postar mais histórias como essa. Histórias da minha avó, histórias que ela contava de pessoas daquela época, histórias que ela passou pela vida. E, claro, se vocês gostarem de histórias de terror, porque é minha paixão também, eu vou trazer mais aqui. Então, curta, me siga e até logo!